acordo firmado entre o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal prevê intervenções ao longo da orla do Lago Paranoá, com o objetivo de recuperar a área de preservação permanente. O plano de recuperação prevê inicialmente a remoção de cercas, muros, grades e outras instalações que estejam a menos de 30 metros do lago. Já os moradores que residem ao longo do Lago Paranoá reclamam de não terem participado das discussões que levaram ao acordo. A orla do Lago Paranoá, em Brasília, é pública, mas ao longo dos anos, esse espaço vem sendo ocupado por suntuosas casas, enormes jardins, piscinas e até grades que impedem o livre acesso ao local. Essa também é uma área de proteção permanente, por isso o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios procurou a Justiça. O objetivo é combater o uso irregular pelos moradores. A juíza da Vara do Meio Ambiente do Distrito Federal homologou um acordo parcial para a retirada de cercas e muros que ficam a uma margem de 30 metros do espelho d'água do Lago Paranoá. O caso estava na Justiça desde 2007. O governo do Distrito Federal perdeu a ação civil pública e o Tribunal de Justiça determinou que apresentasse um plano de ação e recuperação das áreas degradadas. Trata-se de um acordo parcial em que se determina que o Distrito Federal vai começar a desocupação da orla em alguns pontos, tanto da parte norte quanto da parte sul, no primeiro momento sem remover nenhuma construção, retirando as cercas e portões e qualquer empecilho que venha impedir a circulação livre do público e, num segundo momento, partiremos para outras áreas já pontuadas pelo acordo. A Associação dos Moradores de uma das primeiras quadras a entrarem no cronograma de remoções não gostou da ideia. Os moradores alegam não ter participado das discussões que levaram ao acordo entre o MP e o GDF. A gente não tomou conhecimento de nada até agora. Foi através da imprensa, na quinta-feira passada, que nós, associados ou não, moradores de QLs do Lago Sul ou Norte, tomaram conhecimento dessa ação do governo, desse cumprimento parcial de sentença do Tribunal de Justiça. O problema é o que virá depois. O governo vai recuar essa cerca, vai fazer o que depois? Vai deixar a orla aberta simplesmente? Vai haver alguma obra, vai haver alguma benfeitoria? A gente não sabe de nada disso. A remoção está prevista para começar a partir da primeira quinzena de maio e será feita pela Agência de Fiscalização do GDF e pelo Instituto Brasília Ambiental. Ao longo dos anos, vão ser resolvidas outras questões. A desocupação também de áreas usadas por clubes e estabelecimentos comerciais. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós estamos aqui no estúdio com o Mamed Said, que é professor da UNB e advogado. Bom, professor, o que prevê esse acordo aí firmado entre o Ministério Público do Distrito Federal, né, e o governo? Na verdade, esse acordo ele põe fim a uma pendência que vem desde 2005, quando o Ministério Público ajuizou essa ação. A sentença judicial saiu em 2011, transitou em julgado essa ação em 2014. Foi o momento, então, em que o Ministério Público do DF fez o acordo com o governo do Distrito Federal para que haja essa desocupação. Porque a orla de lagos, lagoas, cursos d'água, em geral, isso está numa lei federal, que é o Código Florestal, ela não pode ter esse tipo de edificação. No caso de zona urbana, como a nossa, lagos e lagoas, tem que ter esses 30 metros no entorno do lago, que não pode ter esse tipo de ocupação que é descabida, exatamente para que haja a preservação dos recursos hídricos, da biodiversidade, da fauna e da flora locais. Então, qualquer intervenção, qualquer supressão da vegetação nativa, e mesmo que não haja vegetação nativa, qualquer intervenção tem que se dar sob controle do órgão ambiental competente. E não basta só tirar também, tem que recuperar essa mata ciliar que envolve ali esses 30 metros das margens, né? Certamente que sim. Eu acho que é justo que os moradores reivindiquem participar desse processo de desocupação daquelas construções irregulares e, ao mesmo tempo, do plano de recuperação do ambiente degradado. É justo que eles sejam ouvidos e também que o governo se preocupe com a segurança e com o abandono dessa área depois que houver essa desocupação. Realmente tem que haver aí um monitoramento, mas, de toda forma, uma área como essa não pode ter essa ocupação regular. É verdade que o Código Florestal prevê
que algumas atividades podem ocorrer em nome do interesse público, do interesse social, por utilidade pública e também intervenções de baixo impacto ambiental. Né? Como, por exemplo, uma cerca que dê acesso àquilo ali, pequenos ancoradouros. Então, eu creio que tem que se ver qual a melhor maneira de fazer essa ocupação para que não haja assoreamento, para que realmente não venha a se prejudicar todo o lago. Porque essa é uma medida que ocorre não apenas aqui no Distrito Federal, mas em todo o país, quando há ocupação irregular dessas áreas de preservação ambiental. É importante a gente entender que qualquer prejuízo que haja à vegetação, a essas margens, e as margens vão de 30 metros até 500 metros, há cursos d'água em que esse entorno, a proteção se dá sobre 500 metros e não apenas 30. Importante a gente entender que qualquer intervenção pode causar prejuízo a todo o sistema, a fauna, a flora e os próprios recursos hídricos, a questão também do solo é muito importante. O senhor disse que podem acontecer pequenas intervenções. Quem define que intervenção pode ser feita ali e caso algum morador ou alguma entidade resolva fazer ali alguma obra, tem que comunicar ou pedir a quem? Na verdade, o governo do Distrito Federal, através do órgão ambiental competente, é que tinha que ter monitorado isso. Como eu disse, na verdade, isso é o desfecho de uma omissão histórica, porque essa ocupação irregular vem não apenas de anos, mas de décadas. Então, era importante, foi muito importante que o Ministério Público, mais uma vez, através da Promotoria de Defesa, de uma das promotorias de defesa do meio ambiente, tenha entrado no circuito, tenha ajuizado essa ação e agora realmente tenha feito com que o GDF se posicione estabelecendo o plano de desocupação e de recuperação da área degradada. Mais uma vez aí nós tivemos então realmente o Ministério Público agindo em nome do interesse da coletividade para que nós possamos ter esse problema resolvido. Tá ótimo, a gente volta a falar desse assunto no próximo bloco, vou pedir um instantinho para o senhor e daqui a pouco a gente volta. E nós voltamos a falar com o professor Mamed Said sobre a área de preservação permanente, as construções que podem ter nesses locais de área de preservação ambiental e permanente, né? Construções antigas nessas áreas podem ser demolidas, que já foram construídas há muito tempo? Olha, eu creio que a maior parte das intervenções ocorreram, a maior parte ocorreu de forma indevida, a tendência é que elas venham paulatinamente ser demolidas. Eventualmente, o governo do Distrito Federal pode pensar em manter, por exemplo, uma quadra de esporte, uma quadra de vôlei, mas que aquilo fique acessível ao público. Porque também tem o direito de ir e vir aí, né? Não só o direito, a necessidade da preservação ambiental. Claro, mas o direito de ir e vir no sentido de que toda a população de Brasília tem acesso àquela área. Porque o que a área de preservação permanente visa como área protegida é realmente uma função ambiental. E uma função ambiental que visa, inclusive, preservar a própria paisagem. Ou seja, o próprio aspecto, digamos assim, estético e ambiental do lago. Nós temos que entender que a regra é que não haja qualquer supressão da vegetação nativa, que não haja qualquer tipo de intervenção. Quando ela ocorrer, ela tem que se dar de acordo com o que diz o Código Florestal e sob autorização da administração pública, e não por uma iniciativa isolada, unilateral do proprietário da área. Qual é o prejuízo para o meio ambiente que essas construções podem trazer praticamente? Assim, você tira a mata ciliar ali de volta do rio, causa o assoreamento, e quais as outras consequências? Há várias consequências. A área de preservação permanente, ela existe no entorno não apenas de lagos e lagoas, mas de cursos d'água, nascentes, restingas, manguezais. O Código Florestal prevê as diversas hipóteses. E ainda mais agora com a crise hídrica que a gente está vivenciando em vários estados do país, nós vemos que realmente há prejuízo aos recursos hídricos, porque essa ocupação irregular, essa retirada dessa mata ciliar, gera assoreamento, gera prejuízo para a biodiversidade, para a fauna e para a flora que estão naquela região ali sob impacto da ação humana. Então, nós temos que entender que realmente algo precisava ser feito. Eu entendo que essa medida vem até de forma tardia,
mas antes tarde do que nunca, pode ser que agora, com esse acordo firmado com o GDF, se ouvindo a comunidade local, se possa tomar aquelas providências que são necessárias para preservar a orla do lago, que é uma orla realmente muito bonita e que não pode estar acessível apenas aos moradores. Poucas pessoas. Ok, obrigada. Eu conversei aqui com o professor de Direito da UNB, advogado Mamed Said. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Boa tarde.